Paz do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao seu canal. Hoje estamos em cenário novo, olha aí. Sem pensar muito, eu fiz uma mudança aqui em casa, acabei colocando a minha biblioteca aqui. E aí agora ficou um lugar perfeito pra gente gravar a nossa leitura bíblica. Vai ficar um pouquinho aqui na minha cabeça, mas não tem problema não. O importante é a leitura aparecer aqui pra você, certo? Então, prepara lá a tua Bíblia, porque hoje vamos ler Gênesis 14. A gente está fazendo a leitura, capítulo a capítulo, versículo a versículo de Gênesis. O último vídeo foi sobre o capítulo 13. E a gente viu sobre os casos de família na Bíblia, que é a briga entre Abrão e Ló, tiveram um desentendimento. E a gente viu no último capítulo que eles acabam separando-se. Assim que eles se separam, quando Ló afasta-se dele, Deus torna a falar com Abrão e ele faz a promessa de uma grande descendência, tanto quanto o pó da terra. A gente termina o capítulo com ele acampando lá em Hebrom, no bosque de carvalhos que pertencia a Manre, que era o dono do lugar, e ali ele constrói o altar ao Senhor. Então, a gente está agora em Gênesis 14. A gente vai começar a fazer essa leitura. Então, sem mais delongas, Gênesis 14 na tela, vamos ler? Começa assim: Abrão resgata Ló. Então, Ló nem saiu de perto dele e já está com um probleminha lá que Abrão vai ter que resgatar Ló. Aqui vai ter uma sequência de nomes interessantes para você colocar nos seus filhos. Mas eu vou explicar isso depois que a gente fazer a leitura dos 4 versos. Isso. Vamos lá. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Simeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada de Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Então a gente está vendo aqui, são 4 reis contra 5. De um lado são 4, rei da Babilônia, rei de Elazar, rei de Elão e rei de Goim. 4. Do outro lado está rei de Sodoma, rei de Gomorra, rei de Admá, rei de Zeboim e rei de Zoar. Então são 4 reis contra 5. E esses 4 submetem o segundo grupo de reis por 12 anos. Só que no 13º ano, quando completou 13 anos, esses 5 reis resolveram se rebelar. E aí acontece a primeira guerra relatada na Bíblia. Não é a primeira guerra do mundo, é a primeira guerra que é relatada aqui na Bíblia. Então diz assim no verso 5: um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados, se eu estiver falando errado aí, vocês que lutem, tá? Aí é com vocês aí, tá bom? Porque assim, cada nome, gente, eu não vou saber pronunciar bem certinho cada um. Eu já tenho dificuldade com os nomes natural, que é Abraão e Sara. Imagina Kedorlaomer, pelo amor de Deus, aí você me quebra, né? E seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzim em An ou Ran? É a pergunta que eu não vou saber isso não. Os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no Monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a En-Mispat, hoje chamado de Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos Amoreus que viviam em Azaor Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que são os 5, lembra desse lado? 5, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto e lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tildal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, e eles vão pro Vale do Mar Morto para guerrear, para atirar e para eles resolver essa situação, já que esses 5 reis, eles estavam se rebelando contra esses 4. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. E quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns de seus soldados caíram nos poços de betume.
e enquanto o restante escapou para as montanhas. Então acontece que esses 5 aqui que se rebelaram acharam que eles teriam poder de ir contra os 4, mas eles se enganaram por causa da condição geográfica, porque o que atrasou eles foram os vales do Mar Morto, porque tinha muito betume, então os soldados caíram nos poços de betume. Então, eles, quando eles viram que eles perderam, eles começaram a fugir. Lá no versículo 11 diz: os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. E aqui você vai descobrir por que essa guerra está escrita aqui. Porque do nada apareceu um monte de nome estranho, de um monte de rei estranho, e nós não estava estudando sobre Abraão, porque do nada começou a aparecer uns povos nada a ver, uns nomes nada a ver, uns reis nada a ver. É bom a gente perceber aqui uma coisa. Moisés, ele estava escrevendo sobre o povo de Israel e a sua descendência, correto? O povo de Israel não, né? A descendência de Abraão, porque a gente está na descendência de Abraão. A gente estava falando sobre Abraão e sua descendência. Então, se Abraão se envolve numa situação de uma guerra, ele coloca aqui. É por isso, no versículo 12, a gente vai saber por que esse relato está escrito aqui. Porque eu não sei se você lembra que quando Ló se afasta de Abraão, ele vai para onde? Ele vai para Sodoma e Gomorra. Ele vai para Sodoma. Então, quando ele vai para Sodoma, ele estava de tenda em tenda, ele chega numa cidade e ele se estabelece ali. Quando esses reis brigam entre eles e esses 4 tomam essas 5 cidades, Ló é levado junto com eles, porque Ló era rico, porque Ló poderia ser uma mão escrava, por tantos motivos. Era natural quando haviam guerras entre cidades isso acontecer. Então, no versículo 12 disse: também capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía, que era muita coisa, como a gente viu no último capítulo. Então é exatamente por isso que esse relato aparece aqui, porque Abraão vai ter que se meter. Porque um dos homens de Ló, lá no verso 13, porém conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manri, o amorreu. Morreu. Manri e os seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. A gente vê várias pessoas, vários reinos falando aqui. Quando a gente fala de reino, é muito interessante você saber que não era reino, monarquia grandes, como a gente vê na história. Era cidade-estados que tinham o seu próprio governante, que eles chamavam de rei. E eles falam de tanta gente aqui, mas quando eles falam de Abraão, Abrão era diferente. Abrão é Abrão, o hebreu. Algumas pessoas dizem que o dizer hebreu é por causa que ele era filho de Eber. Mas aí, gente, a gente vai ter que estudar isso bem certinho pra gente ter essa convicção para falar sobre isso. Ele estava morando lá nos bosques de carvalho, onde ele tinha feito um altar ao Senhor, lembra? E ele invoca o nome do Senhor. E esse bosque, ele pertencia a Manri, o amorreu. E esse rapaz aqui, tinha outros parentes, que era Escol e Arne, e ele era dono dessa terra. E porque assim, Abraão tinha muita gente debaixo da proteção dele. De servos, pasto e tudo. Não dá para você mover uma galera de um lado para outro e chegar numa terra e invadir. Não tem como. Então, provavelmente, ele fez uma aliança com esse tal de Manri aí e a família dele, e eles se tornaram aliados. Então, verso 14, quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, ele mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão os perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. E Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então, a gente está vendo até agora aqui uma história do bando de pastor, a história do bando de peregrino. A gente não vê Abraão como um homem de guerra. Aqui a gente vê 318 homens treinados que haviam sido nascidos em sua casa, ou seja, eram servos, provavelmente. Ou podia ser parente, mas ele não foi com parentes, né? Já que Ló foi o único parente que ele levou. Mas provavelmente servos ou pessoas que tinham nascido na sua casa. Esses 318 homens eram homens de confiança. E ele pegou com esses 318 homens e venceu um rei
que tinha acabado de derrotar 5. Por que conseguiu fazer isso, sendo que ele não era um homem de guerra, ele era um pastor? Porque Deus estava com ele, olha lá. Deus havia prometido tantas coisas a Abraão, Deus estava com ele. Ele não só perseguiu esse rei, como ele também recuperou todos os bens saqueados e os trouxe de volta a Ló, seu sobrinho. Trouxe de volta seu sobrinho Ló e também as mulheres e seus outros prisioneiros. Depois que Abraão guerreia e passa esse episódio de guerra, começa um novo episódio, um novo personagem inserido, que é Melquisedeque, porque o título dessa parte é Melquisedeque abençoa Abraão. Começa assim: depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendita seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Aqui a gente vê um novo personagem, que é Melquisedeque, que é descrito como rei de Salém. Alguns estudiosos dizem que Salém pode ser Jerusalém, mas não tem muita comprovação disso. E a gente vê um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas aí você pensa, os sacerdotes mesmo designados são depois, lá por Moisés, pela linhagem de Arão, quando a gente vai ver nos próximos livros, lá para os livros de Êxodo e Levítico. Então, da onde que surge esse Melquisedeque? E aí a resposta que eu tenho para te falar é que ninguém sabe. Ninguém sabe quem é esse que trouxe pão e vinho para Abraão, mas ele se designava sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão. E é interessante você pensar aqui que, apesar de o relato de Moisés falar apenas de Abraão, com certeza havia outras pessoas que acreditavam no Deus Altíssimo, o Deus de Abraão. Acontece que Moisés está tendo o cuidado de fazer o relato dos antepassados do povo de Israel. É por isso que talvez Melquisedeque não apareça aqui nesse relato, apareça do nada e ninguém entenda nada hoje, eu e você, né? Eu acho que é uma discussão irrelevante para a gente, já que ele abençoa Abraão. E Deus diz a Abraão na sua promessa que todos aqueles que abençoarem ele serão abençoados. E então aparece aqui a parte em que Abraão entrega os dízimos, o 10º de todos os bens para Melquisedeque. E não é dito no texto por que ele faz isso, por que esse ato, como que surgiu esse ato, não explica absolutamente nada. Depois, lá em Hebreus 5, a gente vai ver algumas explicações a respeito de Melquisedeque, mas o autor de Hebreus é desconhecido. Então, a gente não sabe, não tem comprovação histórica de quem é esse Melquisedeque, apenas que ele aparece aqui e Abraão entrega o 10º de tudo. Um ato que ele teve que não tem explicação, não foi uma ordenança de Deus, não foi nada. Ele, por vontade própria, entregou o 10º de tudo para o sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque. Então, no versículo 21 diz: o rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas e fique com os bens que você recuperou. Por que ele fala isso? Porque quando você entrava numa guerra, você não, né? Quando um rei entrava numa guerra, tudo aquilo que, todo o povo que ele vencesse, ele tinha o direito dos espólios ou o direito de ficar com tudo que era daquele povo. Aquele povo seria subjugado, poderia até ser levado como escravo. Tanto é que foi o que o outro rei, meu Deus do céu, lá vamos nós. Quedorlaomer fez com Ló. Ele pegou Ló e levou como escravo e pegou tudo aquilo porque eram os espólios da guerra. Ele tinha o direito sobre isso. Não sei quem inventou essa regra, mas era uma regra que tinha quando tinha da guerra. Então, o rei de Sodoma, quando Abraão traz de volta todas as coisas de Sodoma, inclusive Ló, o rei de Sodoma diz: eu só quero as pessoas e você pode ficar com todos os bens. E aí Abraão age de uma forma muito interessante. Qual é a forma? 22. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão.
Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Essas pessoas que tinham liberado as terras para que Abraão pudesse morar, eles viraram aliados de Abraão. E eles tinham direito de dividir igualmente todos os espólios da guerra, correto? Mas Abraão não aceita. E a razão por qual ele não aceita é que ele não queria dever favor a ninguém. Ele diz assim, ó, eu não quero que você diga que você me enriqueceu, até porque Deus é que fez Abraão prosperar. Não tinha necessidade desses bens. Esses bens não eram dele, ele queria só aquilo que era dele mesmo, que Deus havia dado a ele. Então, ele entrega tudo aquilo e apenas pede, ó, se você quiser dividir com a minha galerinha aí que veio aí e me ajudou, fica à vontade, eu mesmo não quero nada de você, porque eu não preciso. E é assim que acaba, com Abraão com um gesto nobre. Até porque se ele pegasse, ele não seria julgado, mas ele foi de forma honrosa tratar esse povo que tinha sido capturado pelos reis, os 5 reis que haviam vencido aquela guerra. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. A gente termina mais uma leitura do capítulo. Eu te espero no próximo capítulo, que é o capítulo 15 de Gênesis, em que leremos sobre a promessa e a aliança entre o Senhor e Abraão. E a gente tem mudança no personagem aí. Então eu espero que você esteja comigo na próxima leitura. Traga sua Bíblia, traga suas anotações, traga bastante paciência para me ouvir aqui falando por alguns minutos, mas que o Senhor te dê essa semana sede da palavra do Senhor e que você seja totalmente saciado pela sua palavra, que a sua alma seja abastecida pela palavra do Senhor. Então é isso, fica com Deus aí e beijo!